Oi pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o sistema muscular e sobre o estudo desse sistema, tá bom? Então até agora no momento a gente já viu sobre a parte do sistema esquelético, sobre osteologia, os princípios da anatomia e aprofundando um pouco esse estudo, hoje a gente vai ver o sistema muscular, que também pode ser chamado de miologia. Mio vem de músculo e logia vem de estudo, então é o estudo do músculo, tá bom? Mais uma vez eu peço que vocês acompanhem essa aula juntamente com os slides que eu estou enviando para vocês, para que fique mais fácil o entendimento. Então vocês vão ver aí que eu coloquei uma figura no segundo slide de um cavalo, né? E toda a musculatura dele, o nome de cada músculo. E como eu falei para vocês, a musculatura faz parte da movimentação ativa do corpo. Ou seja, junto com o sistema esquelético, ela vai ativamente realizar um movimento. Então, todo movimento que o organismo faz, o organismo animal faz, é graças ao sistema muscular, que está conectado diretamente com o sistema nervoso, e a partir daí ocorre a dinâmica do movimento. A miologia ela é parte da anatomia responsável por estudar os músculos e os seus anexos, como eu já falei para vocês. E os músculos, eles são órgãos responsáveis por realizar essa movimentação, tá bom? Existem diversas características no tecido muscular, e dentre essas características principais a gente vai ter a excitabilidade, que é a capacidade que o músculo tem de responder a um estímulo nervoso, a contratilidade, que é a capacidade de encurtar e espessar a sua fibra, ou seja, quando a gente tem um movimento muscular, a gente tem um movimento de contração, por exemplo. O animal é a mesma coisa. E aí isso se chama de contratilidade, é o movimento de contração do músculo. A extensibilidade, que é o contrário da contração, que é um movimento de distensão muscular. E a elasticidade, que é a capacidade que o músculo tem de retornar à sua forma original após um movimento ou de contração ou de extensão. A partir daí, nós encontramos 3 tipos de músculo no organismo, que é o músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, que é uma variação da musculatura estriada esquelética. A musculatura estriada esquelética é a que está relacionada com o que eu falei para vocês da movimentação ativa do organismo. Ela é encontrada nos membros torácicos, membros pélvicos e no revestimento do organismo, né? Então, é essa musculatura que faz parte da movimentação do corpo. As fibras, elas são estriadas, né, como o próprio nome diz, são longas e possuem várias estriações transversais. Portanto, essas características vão dar a esse músculo uma movimentação mais rápida e mais vigorosa, e sob a vontade do indivíduo, ou seja, uma musculatura voluntária. Já o músculo liso, ele é encontrado em cavidades, tá? E nos órgãos internos, por exemplo, no tubo digestivo, na vesícula urinária, em vasos sanguíneos. É encontrada essa musculatura lisa que não possui estriações. O movimento é involuntário, ou seja, não é realizado de acordo com a vontade do indivíduo e está presente nesses órgãos e sistemas que eu falei para vocês. Já o músculo estriado cardíaco, ele é uma adaptação, ele é um músculo especializado encontrado no coração. Possui um movimento rítmico para o coração poder realizar a movimentação de pulsação, e é constituído por células alongadas e ramificadas que se unem com as células vizinhas para formar as estriações, tá? Então, o movimento dessa musculatura vai ser rítmico, vigoroso, porque é o movimento do coração, e involuntário. Então, a partir daí, vocês conseguem acompanhar como é a histologia, né, de cada tipo muscular. Então, o músculo estriado liso, ele não possui as fibras, o estriado esquelético, ele já possui mais fibras musculares, que são as fibras estriadas, e o músculo cardíaco possui fibras mais alongadas e unidas lateralmente umas às outras. Quanto ao controle da musculatura, ela é realizada pelo sistema nervoso. E a gente vai ter 2 tipos de controle específicos para cada musculatura. Para a musculatura lisa, a gente vai ter um controle chamado de controle do sistema nervoso autônomo, ou seja, é o controle involuntário do sistema, tá bom? Por isso que ele faz parte de órgãos da cavidade abdominal, órgãos do trato digestivo, por exemplo, porque a movimentação, por ser involuntária,
ela ocorre constantemente. Então, a partir do momento que o animal se alimenta e esse alimento ele é absorvido e passa para o intestino precisa fazer um movimento que é chamado de movimento peristáltico. E isso está relacionado tanto à musculatura lisa quanto a esse sistema nervoso que é chamado de autônomo, tá? Quanto ao tipo de movimento do músculo estriado esquelético, por ser uma musculatura voluntária, ele está relacionado ao sistema nervoso motor, a fibras nervosas motoras, que eu vou explicar melhor para vocês na aula de sistema nervoso, mas é interessante que agora vocês tenham um pouquinho dessa noção de que existem dois controles diferentes, digamos assim, tá? Quanto à movimentação da musculatura estriada cardíaca, ela é gerada por impulsos elétricos no próprio coração, tá? Lembrando que esse músculo, gente, ele forma as paredes do coração. E aí ele é denominado de miocárdio. Já vimos os 3 tipos principais de músculos que são encontrados no organismo, né? E as diferenças entre eles, principalmente em relação à movimentação, ao local em que são encontrados e quais são as principais diferenças, né? A gente vai adentrar agora um pouquinho mais no estudo da musculatura estriada esquelética, porque ela é constituída por fibras que também possuem variações, tá? Então, falando um pouquinho da fibra muscular, a fibra ela é a unidade funcional do músculo, digamos assim. E ela é envolvida por uma película de tecido conjuntivo que vai formar cada fibra muscular do sistema esquelético, tá? Lembrando que o sistema esquelético, que é essa musculatura, ela é responsável pelo movimento dos ossos e do esqueleto em si. Então, falando um pouquinho sobre cada fibra, a gente vai ver que elas são envoltas por uma camada de tecido conjuntivo. Então, na parte mais interna, cada fibra vai ser unicamente envolvida por uma camada de tecido chamada de endomísio, e aí vão formar um feixe de fibra muscular. Esse feixe vai ser envolvido por uma camada de tecido chamada peremísio, e cada feixe de fibra muscular vai se unir para formar um músculo. E aí esse músculo vai ser envolvido por uma camada de fibra chamada de epimísio, tá bom? Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu acabei de falar sobre as fibras musculares, acompanhando no slide, a gente vê a estrutura da musculatura esquelética. Então, a gente vê que o músculo, ele está inserido ao osso através de um tendão, né? A camada mais externa desse músculo é denominada de epimísio, que é a parte de fora. Cada feixe muscular vai ser envolto por uma camada chamada de peremísio, e cada feixe muscular dentro possui uma fibra muscular que é envolvida por um tecido conjuntivo denominada de endomísio. Então, tudo isso vai formar a estrutura da musculatura esquelética e as fibras musculares em si. Cada feixe, gente, os feixes, eles constituem a parte carnosa ou a parte que é chamada de ventre muscular, tá? Ele situa-se geralmente na parte média desse músculo e as extremidades servem para fixação do músculo, são denominadas de tendões ou aponeuroses. Então, como eu falei para vocês ainda há pouco, cada músculo ele vai estar inserido ao osso ou à sua estrutura adjacente através de um tendão ou de uma aponeurose. Então, aí tem a histologia de cada músculo, eu coloquei várias figuras para ficar bem claro para vocês como que é histologicamente a formação dessa fibra muscular, e que cada músculo ele é composto por diversas fibras, por inúmeras fibras musculares unidas por esse tecido conjuntivo, né, que eu falei para vocês, e a união dessas fibras vai formar o ventre muscular. Quanto à movimentação do músculo, gente, em relação ao local que ele se insere e ao local que ele é originado, a gente vai ver que toda vez que o músculo se contrai, uma de suas extremidades vai permanecer fixa, enquanto que a outra extremidade vai se mover. A extremidade que permanece fixa durante a contração denomina-se de origem, e a que se desloca é denominada de inserção. Então, a gente vai ver que a origem do músculo ela pode variar, ele pode se originar de diversos lugares diferentes e possuir uma inserção única. E aí, a partir daí, a gente vai ver que um músculo ele pode possuir várias cabeças musculares, digamos assim. Então, a gente vai ter o moníceps, que ele é formado por um ventre muscular, uma origem e uma inserção. O bíceps, ele é formado por 2 ventres musculares, então ele tem 2 cabeças musculares, né, o bíceps, e aí ele vai ter 2 origens e uma inserção. O tríceps, a mesma coisa, 3 ventres musculares, 3 cabeças de músculo,
3 origens e uma inserção. E o quadríceps, 4 cabeças musculares e uma inserção, tá bom? Essa musculatura, gente, ainda falando sobre o músculo esquelético, vai fornecer energia para movimentar o corpo, tá? As extremidades sempre vão se inserir em ossos ou cartilagens. E a gente vai ver que as extremidades podem ser denominadas de tendões ou aponeuroses, e o corpo do músculo é denominado de ventre muscular, tá? Eu quero que vocês fixem bem isso na cabeça de vocês. Isso vai fazer com que o músculo, com que o tendão, ele atue como uma alavanca, resultando em movimentos de partes corporais individuais do indivíduo, né? De cada organismo. Quanto aos tendões e as aponeuroses, a gente tem que o nome dessas estruturas são chamadas de anexos musculares. O tendão, gente, é formado por um cordão bem resistente de fibras de colágeno e ele está responsável por unir o ventre muscular ao osso, tá? É mais comum encontrar nessa situação um tendão unindo o ventre muscular a um osso. Já as aponeuroses, elas são membranas mais formadas por lâminas esbranquiçadas, dispostas e são mais delgadas, digamos assim. Ela tem a função de fixar o músculo ao esqueleto ou a outros elementos. Pode fixar um músculo em outro músculo através dessa aponeurose. A aponeurose mais conhecida no organismo animal é a chamada de linha alba. Ela é encontrada no ventre abdominal e é uma região onde se realiza muito corte cirúrgico, porque é mais fácil você fazer a sutura em uma aponeurose do que num ventre muscular em si. Um outro anexo que é encontrado no músculo, gente, são as fáscias musculares. Elas funcionam como uma bainha elástica que vai dividir um músculo do outro, tá? São lâminas de tecido conjuntivo que vão envolver esse músculo e, por conseguinte, vão dividir um músculo de outro, tá bom? Quanto à nomenclatura dos músculos, gente, ela vai variar de acordo com várias características. Uma delas é quanto à posição desse músculo, quanto à forma desse músculo e quanto à ação que ele executa. Por exemplo, o músculo é encontrado na região peitoral. É chamado de músculo peitoral por conta da região em que ele se encontra. O músculo trapézio, ele tem esse nome por causa da sua forma, que é parecida a um trapézio. O músculo transverso, ele tem esse nome porque ele é um músculo transverso e é relacionado à sua posição no organismo. De acordo com a ação que ele executa, a gente tem músculos flexores, músculos extensores, músculos tensores, e aí a gente vai ver que cada músculo possui um nome de acordo ou com sua posição, ou com a ação que executa, ou com sua forma. Aqui a gente finaliza essa parte do estudo do sistema muscular, mas vocês podem ver que nos slides eu coloquei algumas informações a mais em relação à nomenclatura desses músculos. É mais a título de curiosidade, caso vocês queiram estudar, e seguindo alguns critérios de localização do músculo, de nome, de nomenclatura, de tipo de músculo. Então vocês conseguem acompanhar agora nos slides que eu deixei para vocês o nome de cada músculo encontrado na cabeça e na região da face, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem um e-mail, falem comigo, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E vou elaborar uma atividade para que vocês possam assimilar melhor o conteúdo de hoje. Obrigada mais uma vez, gente. Até a próxima.